Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs que nos encontramos aqui neste centro de evangelização da Canção Nova também. A quem nos acompanha aí pela Rádio Canção Nova, pela TV Canção Nova, é uma alegria de nós estarmos aqui celebrando mais uma festa litúrgica muito importante, a festa do corpo de Cristo. Eu gostaria de lembrar que quando a igreja celebra uma festa litúrgica, naquele dia, Deus derrama graças especiais ligadas à festa. Porque Deus disse para Pedro: tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Então se é Natal na terra, é Natal no céu. Se é Corpus Christi na terra, é Corpus Christi no céu. Entende? Porque é um Papa da igreja que determina essa festa. É Pedro que liga na terra. Então quando Pedro liga na terra, Deus liga no céu. Isso quer dizer o quê? Cada festa litúrgica é um momento de graças especiais, é um momento de kairos. O grego tinha duas palavras para falar de tempo: Cronos, que é o tempo do cronômetro, do relógio, e o kairos, que é o tempo de Deus, o tempo da graça. Então o dia de hoje é um dia de graça, em que o Senhor quer sair às ruas para nos abençoar, para derramar as suas graças sobre nós. Feliz, bendito de quem acredita nisso e quem hoje vai para as ruas acompanhando o Senhor. Ou aqui na Canção Nova, já temos aqui esse belo tapete aqui para homenagear Jesus que vai passar, não é? Esse tapete foi inspirado lá no domingo de Ramos, quando Jesus entrou triunfante em Jerusalém, mas montado num burrinho, humilde. E aqueles que tinham fé, aqueles que acreditavam nele, sabiam que ele era o filho de Davi, o esperado das nações, o mais belo dos filhos dos homens, como dizia o salmista, estenderam seus mantos para que ele pisasse, e as flores e os ramos. Eu gostaria que vocês percebessem como a nossa mãe igreja, a nossa santa mãe igreja é boa. Vejam quantas festas litúrgicas especiais a igreja coloca nesse tempo para nós, desde a Páscoa. Fizemos 40 dias de penitência na quaresma e veio a grande festa da Páscoa. Aí depois de 40 dias, ascensão do Senhor ao céu. Mais 10 dias, Pentecostes. Mais a 8ª de Pentecostes, a festa de hoje, Corpus Christi. Daqui a pouco, na outra semana, dia 12 de junho, a festa do Sagrado Coração de Jesus. E no dia 13 de junho, a festa do Imaculado Coração de Maria. Vejam quantos momentos de kairos, quantos momentos de graça a Santa Mãe Igreja nos favorece, porque conhece a nossa miséria, conhece a nossa fraqueza. Então a igreja quer que a cada momento a gente tenha momentos de graças especiais. Então é muito importante nós estarmos preparados nesse tempo para receber essas graças. Quando Nossa Senhora apareceu em 1830, lá na igreja da Capela da Medalha Milagrosa, lá na França, na rua de Lubac, e ela pediu àquela Santa Catarina Labouré que cunhasse aquela medalha, da Medalha Milagrosa, e Santa Catarina viu escrito em torno da medalha em letras de ouro: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E Nossa Senhora apareceu com as duas mãos estendidas, e das suas mãos saíam raios luminosos. E Catarina Labouré perguntou para ela o que eram aqueles raios. Ela disse: são graças que eu quero distribuir.
Mas havia alguns raios que estavam apagados, não estavam brilhando. E Catarina Labouré perguntou para Nossa Senhora: por que alguns desses raios não estão brilhando? Ela respondeu: porque são graças que eu quero distribuir, mas que as pessoas não vêm buscar. Estão entendendo? É lei de Deus, só recebe quem pede, porque só pede quem tem fé. Então Deus sabe que se a pessoa não pede é porque não acredita, não tem fé, então não recebe. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Às vezes pode ser que Deus demore um pouco. Mas por que Ele demora um pouco? A gente lembra aquela passagem lá, que Jesus estava no mar da Galileia, no barco, dormindo, e de repente deu uma tempestade tremenda, e a água já estava até entrando dentro da barca de Pedro e dos discípulos, e Jesus dormindo, cansado, lá na proa do barco. E os discípulos perguntaram, acordaram ele: Senhor, o Senhor não se importa de morrer todo mundo aqui, e o Senhor também? Como se Jesus pudesse morrer no meio de uma tempestade, né? E Jesus levantou, deu ordem ao mar, deu ordem aos ventos, fez-se bonança. E Jesus perguntou para ele: por que vocês são tão fracos na fé? Vocês acham que esse barco ia virar comigo aqui dentro? De jeito nenhum. Mas é interessante que Jesus só acordou na hora que a barca estava ameaçada de ir a pique. Na nossa vida também acontece isso. Às vezes nós estamos num problema terrível, você chora por muito tempo, parece que vai naufragar, mas antes de naufragar, Jesus acorda e acalma a tempestade. É assim, Ele testa a nossa fé, Ele quer saber se você acredita nele. Se você acredita, Ele não deixa a barquinha da sua vida naufragar. Na hora exata, Ele levanta. Então é preciso que a gente peça as graças. Hoje é um dia de graças. Hoje é um dia de sair às ruas. Que nenhum católico hoje fique em casa na hora da procissão do Santíssimo às ruas. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus da glória vai passar pelas ruas da sua cidade. E você vai ficar em casa? Se o Pelé passasse na rua da sua casa, eu tenho certeza que você ia lá ver. Se algum presidente passasse lá na rua da sua cidade, eu tenho certeza que você ia lá ver. E quando passa o Deus do céu, você não vai lá ver? Isso tem nome: ingratidão. Isso tem nome: falta de fé. Será que nós não somos católicos de Araque? Será que nós não somos católicos só de nome, de carteirinha, de registro no IBGE? Quando o meu Deus sai às ruas, eu não vou encontrar com Ele, eu não vou pedir as graças a Ele. É por isso que depois eu fico gemendo na minha casa. Não será por isso? A gente sabe como é que começou essa festa de Corpus Christi. Foi um milagre. Jesus queria esta festa. Preste atenção, não foi uma festa inventada pela igreja. Não foi uma festa inventada pelo Papa Urbano IV, lá no ano 1270, não. Jesus começou a mandar mensagens para uma santa, Santa Juliana de Cornilon, que era uma santa belga que morava na cidade de Liège, ali meio próximo da França, por ali. E Santa Juliana Cornilon começou a ter visões. Que visão que ela tinha? Ela via uma lua cheia constantemente, mas no meio da lua ela viu uma mancha. E ela ficou intrigada com aquilo. Jesus, o que é essa mancha nesta lua cheia? E um dia Jesus mostrou para ela: está faltando uma festa na minha igreja. Que festa, Jesus? A festa do meu corpo místico.
E eu quero que você peça ao Papa para instituir essa festa do meu corpo, Corpus Christi. E Deus concedeu uma graça muito especial para ela. Ela tinha conhecido o Papa Urbano IV, quando o Papa foi bispo na cidade dela, ali na Bélgica. Então ela fez chegar até o Papa esse pedido. Só que vocês sabem que a igreja é muito cautelosa quando alguém recebe uma mensagem particular do céu. Uma visão particular. A igreja é muito cautelosa, a igreja demora. Porque a igreja sabe, os místicos dizem que muitas vezes, uma visão que a gente tem, às vezes não vem de Deus. Às vezes vem de nós mesmos, ou às vezes vem até do espírito do mal, que se veste de anjo de luz. Então, para fazer o discernimento, a igreja é muito cautelosa, a igreja espera, reza, coloca os sábios para fazer, né, o discernimento. Mas aí parece que Jesus não quis esperar mais. Jesus mandou um outro milagre. Ele tinha pressa dessa festa na igreja. Então aconteceu o quê? Que o Papa estava na cidade italiana de Orvieto, onde havia um palácio do Papa ali, que existe até hoje. Eu já estive ali em Orvieto 2 vezes, onde está o milagre eucarístico, que aconteceu numa cidadezinha chamada Bolsena, do lado. O que aconteceu? Um padre, na cidade de Bolsena, foi celebrar uma missa. O nome do padre era Pedro, e ele era de Praga, na Tchecoslováquia, mas ele foi celebrar uma missa ali. E segundo a tradição, ele duvidava da presença de Cristo na Eucaristia. Quando ele consagrou a hóstia, da hóstia começou a pingar sangue sobre o corporal. Encharcou o corporal de sangue. Esse corporal está lá na igreja de Orvieto, onde o Papa estava, está lá em cima do altar. Eu já vi 2 vezes, assisti missa ali naquele altar, vi 2 vezes ali, aquele corporal que está lá desde 1260 e pouco. Muito bem. Comunicaram ao Papa. O bispo de Bolsena, que se chamava Diácono, o bispo Diácono comunicou ao Papa Urbano IV, que estava na cidade de Orvieto, próximo. O Papa disse: tragam o corporal e a hóstia até Orvieto. E o povo saiu em procissão, junto com o bispo Diácono de Bolsena, foram até Orvieto. Quando chegaram na entrada de Orvieto, o Papa estava esperando. E o Papa viu aquela relíquia, aquele ostensório cheio de sangue, e a hóstia ali. O Papa disse essa expressão, se ajoelhou e disse: Corpus Christi. Corpus Christi é o corpo de Cristo. E aí nasceu a procissão de Corpus Christi. O povo de Liege começou todo ano a fazer uma procissão ali na cidade de Liege. O Papa então entendeu que aquela visão de Juliana Cornilão era para acontecer. Então o Papa instituiu a festa de Corpus Christi, através de uma bula chamada Transiturus de Mundo. Ele instituiu a festa de Corpus Christi. Chamou São Tomás de Aquino, que era assessor teológico dele, que estava também em Orvieto. Chamou São Tomás de Aquino para escrever o ofício da festa. Inclusive São Tomás escreveu o belíssimo canto que nós cantamos, né, na adoração do Santíssimo, Tantum ergum sacramento, tão sublime sacramento, né, que nós cantamos. E ficou instituída a festa de Corpus Christi. A partir daí, o mundo inteiro passou a celebrar essa festa e Cristo passou a sair pelo mundo. Agora notem que coisa interessante. Depois da Páscoa, depois da ascensão ao céu, depois de Pentecostes, depois da festa da Santíssima Trindade, agora Jesus quer ser adorado publicamente, nas ruas da sua cidade, ou nessa cidade aqui com uma canção nova, né, que nós vamos hoje adorá-lo aqui nessa procissão. Meus irmãos,
não fique na sua casa hoje. Você que me assiste aí de longe, na rádio, na televisão, eu faço um pedido a você: venha para a rua hoje. Nossos irmãos evangélicos colocam na rua 1, 2, 3 milhões de pessoas, de evangélicos, na marcha com Jesus, não é? Parabéns a eles. Eu não sou evangélico, eu não comungo com as doutrinas deles, mas eu amo Jesus. E se Jesus é louvado, eu tenho que louvá-lo também. Eu não vou nessa passeata deles, porque eu não sou evangélico, mas eu tenho uma passeata muito melhor. Eu tenho uma marcha muito melhor, onde Jesus está presente. Corpo, sangue, alma e divindade. E vai sair à rua. Lá na marcha deles, Jesus não está presente de corpo e alma. Na nossa marcha, Ele está presente de corpo, sangue, alma e divindade. Meus queridos irmãos, seria de nós católicos uma ingratidão muito grande, um desrespeito muito grande, uma ofensa muito grande ao coração de Jesus, Ele sair à rua da minha cidade e eu não ir lá vê-lo, eu não ir lá adorá-lo, eu não ir lá bendizê-lo, eu não ir lá pedir as graças que eu preciso para a minha vida, para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país. Nós estamos vendo o povo ir para as ruas, não é? O povo indo para as ruas se manifestar aí contra o governo, contra a corrupção, contra a imoralidade, querem implantar o aborto, querem implantar a ideologia de gênero, uma série de imoralidades. No nosso país cristão, que nasceu sob o signo da cruz, e o povo sai para as ruas, está certo, tem que sair mesmo. Castro Alves dizia que a praça pertence ao povo, assim como os céus pertencem ao côndor, à águia. O povo tem direito de se manifestar, mas tem uma manifestação muito mais importante que a de hoje. Eu saía de manhã hoje, às 6 horas da manhã, e fui participar da Santa Missa, fui assistir a Santa Missa na minha cidade, ali em Lorena. E o Santíssimo estava exposto, porque o nosso querido pároco, Padre Rivelino, fez 3 dias de adoração ao Santíssimo em preparação à festa de hoje. Então o Santíssimo estava lá exposto ainda numa hóstia bem grande, no ostensório como esse grande da Canção Nova. E eu fui à missa. E depois da missa eu perguntava para Jesus: Jesus, o Senhor quer que eu vá pregar hoje na Canção Nova? O que o Senhor quer que eu diga para o povo? Eu já preparei tudo, Jesus. Está tudo aqui preparado. 3 páginas, Jesus, preparei. Citações dos santos sobre a Eucaristia, e tantas coisas mais. Mas o que o Senhor quer que eu diga para aquele povo? E na hora eu senti um pensamento na minha cabeça, como se o Senhor estivesse dizendo assim: eu quero que você peça àquele povo que saia hoje para as ruas, e que do coração de cada um, da alma de cada um, chegue um clamor até mim, pedindo pela nação brasileira. Eu senti isso na minha oração. Por que Jesus sai às ruas? Porque Ele quer uma adoração pública, porque Ele quer resolver os problemas também públicos. Todos nós estamos cansados de tanta corrupção, não é verdade? Nós estamos enojados de tanta corrupção. Até o futebol, que é a alegria do povo, está encharcado de lama. A FIFA, ladrões, roubando a alegria do povo. Não é à toa que nós tomamos uma lavada de 7-1 da Alemanha. Foi o primeiro anúncio de Deus que nós estamos com o nosso futebol corrompido pelos que comandam o futebol. Nós estamos adorando ídolos de pé de barro. Nós adoramos os jogadores de futebol, nós adoramos os times de futebol, nós nos matamos por causa do time de futebol.
Nós enchemos os ginásios de esporte, de jogos de futebol, mas nós não enchemos as nossas ruas quando o Rei da Glória, o Rei do Céu, visita as nossas ruas. Nós preferimos adorar deuses que têm pé de barro e que têm coração de palha. Até o futebol, parece que a última alegria que sobrou para o povo está enlameada. A justiça está enlameada. O parlamento está enlameado. O executivo está enlameado. Qualquer lugar que você põe a mão nesse país está sujo de lama. Na terra de Santa Cruz, tudo isso vinha na minha cabeça. E eu perguntava para o Senhor: o que fazer, Senhor? O Senhor me disse: são forças diabólicas que promovem tudo isso. E contra o diabo vocês não podem, só eu é que posso. Então vão atrás de mim. Clamem do coração de vocês as graças que essa nação precisa. No silêncio da fé, no silêncio da fé, na certeza da minha presença real. Só quem pode com o demônio sou eu e a minha Mãe Santíssima, porque eu dei a ela o poder de esmagar a cabeça da serpente. Clamem, clamem no silêncio das ruas, não é nas agitações, é no clamor do coração, para que esse país de vocês restabeleça a dignidade, para que o país de vocês restabeleça a honra, restabeleça a moral. Como diz o Salmo 32, 33, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós queremos que o Senhor seja o Deus da nossa nação. Nós estamos vivendo momentos, meus irmãos, de grande imoralidade. Não é só corrupção deslavada, desde o nível municipal até o estadual, até o federal, não é só. E nas empresas estão corrompidas, os empresários corrompem os políticos para conseguir o que eles querem, os políticos aceitam a corrupção para encher os bolsos de dinheiro, e esse dinheiro falta depois na saúde, falta na educação, falta na casa própria, e falta em tudo mais. Quem nos livrará dessa situação de morte? Jesus, o Senhor. Por isso ele sai às ruas. Eu espero que você não fique no silêncio aí, no silêncio de omissão. Eu sei que muita gente foi para as praias, eu sei que muita gente aproveitou o feriado, mas hoje para nós não é feriado, para nós hoje é dia santo. É diferente. Então o dia santo quer dizer, é dia do santo. Que santo? O Deus que é 3 vezes santo. É o dia dele. Então eu quero lembrar você, mesmo você que de repente me escuta aí, na cidade de praia ou na cidade de campo, na sua cidade aí vai ter a procissão de Corpus Christi, viu? Pode ter certeza. Então vá para a rua. Deixe a sua cervejinha aí na praia um pouco hoje. Deixe o seu chocolatinho quente aí hoje nas cidades frias, de Canela, Gramado, Campo de Jordão. Deixa teu chocolatinho quente aí, vá atrás de Jesus hoje um pouco, porque a nossa nação precisa disso. Eu te convido, amorosamente eu te convido, venha para nós pedirmos ao Senhor hoje, fazer subir ao céu hoje um clamor silencioso, de cada alma, de cada coração, de cada membro do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Pedir a cabeça desse corpo: Senhor, salva-nos. Hosana nas alturas. Você sabe que a palavra Hosana quer dizer salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de uma situação triste. Eu li ontem um apelo de um bispo, Dom Antônio Keller, que é bispo de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Ele está fazendo um apelo pela televisão, pela internet, de que as câmaras de vereadores não aprovem a tal ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero?
é ensinar para as crianças que não existe sexo, que você criança não é homem nem mulher não, você vai decidir mais tarde, que isso aí é uma imposição da cultura, da sociedade, como se os órgãos genitais diferentes que nós homens e mulheres temos não significasse nada. É uma loucura diabólica. No Plano Nacional de Educação do governo federal, isso não foi aprovado. Porque no Congresso não foi aprovado, porque as forças cristãs atuaram no Congresso, não deixaram aprovar. O que fizeram agora? Agora estão impondo aos municípios que aprovem a ideologia de gênero. Para ensinar seu filho que é homem, que ele não é homem não. Para ensinar tua filha que é mulher, que ela não é mulher não. Ela vai decidir quando ela tiver 18 anos se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher. O que Deus decidiu para ela não interessa. Interessa o que ela decidir para ela. Vocês estão entendendo? Nós estamos pisando a cabeça de Deus. Nós estamos jogando a lei de Deus no chão e calcando aos pés. Como se Deus me faz homem? Como se Deus me faz mulher? Eu vou decidir depois que não quero ser homem, não quero ser mulher. É isso que estão obrigando as prefeituras, as câmaras de vereadores a aprovarem. E se aprovar, o que vai acontecer? Se aprovar na escola municipal que seu filho, sua filha, seu neto, sua neta estuda, a professora vai ter que ensinar, não existe sexo, existe gênero. E gêneros são 9. Tem o homossexual masculino, o homossexual feminino, o bissexual masculino, o bissexual feminino, o transexual. E você escolhe como se fosse assim brincadeira, como se Deus não existisse. Então o bispo, eu estou falando isso aqui com essa ênfase, porque um bispo falou, Dom Antônio Keller. Quem quiser, entra aí na internet, no site da Zenit.org, no dia de ontem, a Zenit e também a CI Digital publicaram a carta dele. Ele clamando aos vereadores católicos que não aprovem nos seus municípios a ideologia de gênero. Nós temos que clamar a Jesus hoje nas ruas, porque o nosso país está caminhando nos rumos da imoralidade, nos rumos de revogar a lei de Deus. Não pode, meus irmãos. É por isso que Jesus sai às ruas. E nós temos que ir atrás dele, com o nosso bispo. Onde tem bispo, o bispo vai à frente. Os padres, os diáconos, as confrarias do coração de Jesus, vamos atrás, vamos clamando ao Senhor. Vamos rezando o texto de Nossa Senhora, porque ela é aquela que, com o terço, é como que um laço na mão dela, onde ela amarra o demônio e pisa com a sua cabeça, pisa com seus pés. Meus irmãos, não duvidemos da Eucaristia. Não duvidemos da Eucaristia. Jesus está presente na hóstia consagrada. Quando Jesus instituiu a Eucaristia, ele conta isso lá no capítulo 6 do Evangelho de São João. É o capítulo mais longo do Evangelho de São João, capítulo 6, tem 71 versículos. Por que é um evangelho assim, um capítulo tão longo? Porque nesse capítulo Jesus fez aquele discurso da Eucaristia, na sinagoga de Cafarnaum, onde morava São Pedro, e ele morava com Pedro. Eu estive lá mesmo a semana passada ou atrasada, numa peregrinação à Terra Santa. Até estávamos com o cardeal Damasceno, fui convidado para ir com ele. Nós estivemos ali onde era a casa de Pedro, onde tem ainda hoje a sinagoga de Cafarnaum. Então nós pegamos um barco lá na cidade de Tiberíades, uma escuna, e depois de 40 minutos chegamos até a cidade de Cafarnaum. Ali Jesus fez o discurso da Eucaristia. Mas interessante, Jesus preparou os discípulos para esse milagre mais importante que ele fez na face da terra. O milagre dele estar presente no pão, transformar o pão no seu corpo. Não há milagre maior do que esse. E nenhuma de nós vai conseguir compreender. Não há cabeça, não há potência intelectual na terra
para compreender como é que um pedacinho de pão possa ser Deus. Mas ele faz isso por amor. Por amor. Um dia na Segunda Guerra Mundial, na cidade lá no Marrocos, na África, 2 militares se encontraram, 2 oficiais das forças aliadas, um francês católico e um muçulmano árabe. E passou um padre carregando o Santíssimo. O major católico francês se ajoelhou na rua, porque Jesus passava. O oficial muçulmano olhou para ele e disse: não entendo. Não entendo como é que vocês católicos adoram um deusinho num pedacinho de pão. O nosso Deus não. O nosso Deus Alá, ele não cabe no universo, muito menos num pedacinho de pão. Aí o major católico respondeu para ele: o meu Deus aceitou ser um pedacinho de pão por amor, porque ele quer vir ao meu coração. Então ele fez esse milagre. Está presente no pão, para que eu possa recebê-lo, e ele ser para mim remédio e sustento para a minha vida. Olha que resposta, não é? Nós não cantamos aquela música: prova de amor maior não há do que aquele que dá a vida. Ele deu a vida, e não só a vida na morte, ele deu a vida também na presença da Eucaristia, por amor, porque Jesus sabe que nós somos fracos, Jesus sabe que nós somos miseráveis. Então todo dia ele quer vir ao meu coração, porque todo dia nós somos fracos. Eu não tenho que comer comida todo dia para alimentar meu corpo, eu não tenho que respirar continuamente para alimentar o meu sangue, a minha vida e a vida espiritual. Jesus sabia que a gente precisava dele. Por isso ele fala no capítulo 15, versículo 5 de São João também. Jesus diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Veja o desejo de Jesus: permanece em mim e eu vou permanecer em vocês. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Acorde, ele está dizendo: sem mim você é um nada, você não pode nada, e nada é nada. Sem mim você não pode ser um bom pai, uma boa mãe, um bom professor, um bom médico, um bom advogado, um bom cristão. Você não pode, porque você é criatura. A criatura recebe tudo do Criador. São Tomás de Aquino dizia assim: quanto mais a criatura se afasta do Criador, mais ela se aproxima do seu nada. Então Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Então ele encontrou o meio extraordinário de permanecer em nós, a Eucaristia. Que beleza você ir à missa todo dia, quem pode. Eu tenho essa graça. Eu posso levantar todo dia às 6 da manhã e ir à missa, e como dizia São Julião de Montfort, receber a primeira bênção do dia. Tem gente que deixa a missa do domingo para a última missa. Não, eu quero a primeira. Eu quero a primeira bênção do dia, para eu já passar o dia com essa bênção. Não quero receber a bênção só no final do dia, não. Eu quero receber já no primeiro dia, na primeira missa. É fé, é fé, é esperança, é certeza de que Deus está ali. Estão entendendo? Então Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. E aí, depois, quando ele fez o discurso da Santa Ceia, ele falou claro: quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6,67, eu não vou ler todos os versículos, a Bíblia está ali, eu não vou ler tudo, porque vocês já conhecem. Então nesse longo capítulo 6, lá pelo versículo 57, Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo descido do céu, para que você tenha vida, para que você tenha vida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, viverá por mim. Que beleza, viverá por mim, quer dizer, vai viver com a minha força.
você não vai viver com a sua miséria mais. Você não vai viver mais com a sua falta de fé. Você não vai viver mais com a sua insegurança, com a sua indecisão. Não, você vai viver com a minha força, viverá por mim. Viverá por mim. E aí ele faz uma terceira promessa: e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, a Eucaristia, a igreja chama de penhor de vida eterna. Penhor quer dizer garantia. Quando você vai fazer um empréstimo no banco, ou você vai alugar uma casa, alguém pede uma garantia, pede um penhor. Então a igreja diz que a Eucaristia é penhor, garantia, certeza de vida eterna. Mas eu sei que tem gente que duvida. Será mesmo que Jesus está na Eucaristia? Será? Ora, quando Jesus fez o discurso da Eucaristia, na manhã, na sinagoga de Cafarnaum, muita gente começou a ir embora, não foi? Senhor, é muito duro esse discurso que o Senhor está fazendo. O quê? Comer a sua carne e beber seu sangue. Não entenderam que Jesus estava falando de maneira alegórica, espiritual. Mas Jesus queria que acreditassem nele. E chegou até para os discípulos e disse: vocês também não querem ir embora? Eu não abro mão. Não abro mão de uma palavra que eu disse: se não comer meu corpo, não beber meu sangue, não tem a vida eterna, eu não ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Os apóstolos também não entenderam, mas tiveram fé. Pedro disse: Senhor, a quem nós iremos? A quem? Como que disse, nós sabemos que o Senhor é Deus. Nós vimos o Senhor dar ordem para os ventos, dar ordem para as tempestades, dar ordem para ressuscitar mortos, curar leprosos, andar sobre as águas. Nós sabemos que o Senhor é Deus. A quem nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E nós sabemos e cremos que o Senhor é o Filho de Deus. Não estou entendendo nada, Jesus, mas eu fico aqui com o Senhor. Foi o que Pedro disse. Graças a Deus, né? Nós também. Tem muita gente que diz assim: eu não entendo. Mas não é para entender. Ninguém entende milagre. Você entende por que a lua gira em torno do sol? E o sol gira em torno da terra, e a terra gira em torno do sol, e todo esse sistema solar gira em torno das galáxias? Você entende por que existem 100 bilhões de estrelas no universo? Nós não entendemos nada. Tudo é mistério de Deus. O mistério de Deus não cabe na minha cabeça. Então, por favor, não tente querer entender a Eucaristia, que você não vai entender nunca. O demônio pode ficar cutucando a sua cabeça, né? Isso é bobagem. Isso é superstição. Deus num pedacinho de pão, você está doido. Mas Ele disse. Por que nós acreditamos? Não é porque nós compreendemos, é porque Ele disse. O Senhor disse. Então nós temos que dizer: basta. Não quero provas. Prova a gente encontra na ciência. A ciência busca a verdade pela prova. A revelação acredita na verdade pela fé revelada por Deus. É a diferença. A revelação vem do céu, a ciência vem da terra. É diferente. Não tente a ciência querer encontrar Jesus na hóstia ali, que não vai encontrar. Porque o que ele está ali é a substância, ali está a aparência dele, mas a substância é invisível. Nenhum espectrofotômetro de massa, nenhuma ressonância magnética, nenhuma topografia magnética vai detectar Jesus numa hóstia. Porque é a natureza dele que está ali, a natureza divina que está ali. É o verbo que está ali. Naquele corpo que também é, naquele pão que agora é corpo, só que guardando as aparências de pão. No capítulo 6 de São João, que eu dizia que é o capítulo mais longo do evangelho dele, São João,
antes de fazer o discurso da Eucaristia, Jesus fez 2 milagres. Eu quero chamar a atenção para isso. Primeiro, no dia anterior, à tarde, ele fez a multiplicação dos pães. E depois ele foi encontrar com os discípulos andando sobre as águas. E depois ele falou da Eucaristia. Vejam como Jesus preparou os discípulos, pedagogicamente. Primeiro, ele fez a multiplicação dos pães. O povo estava com fome, né? Ele disse para os discípulos: dispersam o povo para ir embora, né? E os discípulos disseram: Senhor, esse povo vai se desfalecer pelo caminho, porque não tem o que comer. E ele disse: eu não quero que esse povo desfaleça pelo caminho. Então o que ele fez? Ele fez a multiplicação dos pães. A igreja ensina que a multiplicação dos pães é um sinal da Eucaristia. O milagre da multiplicação dos pães, e é milagre. O parágrafo 1335 do Catecismo da Igreja Católica diz que o milagre da multiplicação dos pães, eu estou enfatizando isso, porque eu já vi um padre dizendo numa homilia que não foi milagre. Eu digo: padre, cale a boca. Cale a boca, porque no Catecismo da Igreja está escrito que foi milagre. E o Catecismo foi escrito pelo Papa João Paulo II e aprovado por ele. O milagre da multiplicação dos pães é sinal da Eucaristia. Jesus disse: eu não quero que esse povo vá embora e desfaleça pelo caminho. Eu não quero. Então deem vocês mesmo de comer a eles. Os apóstolos disseram: não temos nada para dar para eles. Nem 200 denários seriam suficientes. O denário, gente, era um salário de um dia, equivalente aí, não sei, de um trabalhador que ganha aí 60, 70 reais por dia. Os apóstolos disseram: nem 200 denários dá para matar a fome desse pão. Então Jesus fez a multiplicação dos pães, porque não queria que aquele povo fosse embora e desfalecesse pelo caminho. Você entendeu por que ele fez a Eucaristia? Para que também a gente não vá por esse mundo aí desfalecendo pelo caminho da vida. É isso, gente. Por isso que a multiplicação dos pães é um sinal da Eucaristia. Jesus não quer que você vá pelo caminho da vida desfalecendo, morrendo sem forças para enfrentar os problemas, as doenças, as contrariedades, as tentações, as provações. Jesus quer estar com você. Permanece em mim e eu permanecerei em vós. Viverá por mim. Então você não vai desfalecer pelo caminho da vida. Quem comunga sempre não desanima. Antes da barquinha da sua vida naufragar, Jesus vai acordar e vai dizer para o vento: silêncio. E vai dizer para o mar tempestuoso: quieto. Não tenha dúvida disso. Agora é preciso ter fé. Jesus às vezes demora para dar a graça, porque Ele quer testar a nossa fé. Jesus é exigente. Ele testou a fé dos apóstolos. Então Ele transformou o pão, Ele multiplicou o pão. O que Ele mostrou com isso? Eu tenho poder sobre o pão. Guardem isso. Eu sou Deus. Eu tiro o pão do nada. Deus cria, nós não criamos, nós fazemos. Nós pegamos trigo, água, fazemos pão. Jesus não precisa de trigo e água, Ele faz surgir do nada. É Deus, só Deus tem esse poder. Então Ele mostrou para os apóstolos que eu sou Deus. O pão me obedece, por isso se multiplica. E aí, depois que o povo foi embora, Ele subiu para a montanha e disse para os apóstolos: vão para Cafarnaum, que depois eu me encontro com vocês. Só que é uma travessia longa, uma travessia que hoje com barco de motor demora 40 minutos. Você imagina com um barquinho de remo e de vela, com vento contra. Os apóstolos não chegavam em Cafarnaum nunca, e a tempestade batendo. Então Jesus foi encontrar com eles 3 horas da manhã, porque Jesus percebeu que eles iam morrer. Ele faz isso com você também. Você fica no seu barquinho aí, ó, o vento contra, você remando, o mar agitado, as águas entrando no seu barquinho, e você pensando: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas se você tiver pé, Jesus aparece. Os apóstolos pensaram que era um fantasma. Diz São Mateus que começaram a gritar de medo.
E Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Calma, fica tranquilo. Pedro ainda duvidou, né? E Pedro quis checar: se é o Senhor mesmo, então faça que eu vá até aí encontrar com o Senhor. Vem, Pedro, vem, vem. E Pedro foi. Só que o bandido, em vez de olhar para Jesus, ficou olhando para o vento, ficou olhando para o mar, agitado. Aí afundou. É o que acontece com você e comigo. Na hora que a tempestade está batendo no nosso barquinho, ao invés de você olhar fixo para Jesus que chamou você, você fica olhando para o seu problema. Ai, Jesus, eu tenho fé, mas estou desempregado. Ai, Jesus, eu tenho fé, mas estou doente. Minha doença, Jesus. Para de olhar para a doença. Para de olhar para o desemprego. Olha para Jesus. Ele está te chamando. Ele tem poder sobre a tempestade e sobre o vento. Mas ele é tão bom que quando Pedro começou a afundar, ele segurou Pedro. Vem cá, Pedrão, volta para o barco. Você vai ser meu primeiro papa, homem, não posso deixar você morrer. E foi lá segurar o Pedrão pela mão, né? Gente, isso tudo foi real. Eu estou aqui encenando um pouco, mas vocês sabem que tudo isso foi real. Está escrito. O que Jesus quis mostrar para esses apóstolos 3 horas da madrugada? Imagina, gente, que cena horrorosa. 3 horas da madrugada. Eu fiquei na Terra Santa 15 dias atrás, num hotel bem na frente do lago da Galileia. E lá de noite eu olhava aquele lago, aquele mar imenso. Eu ficava meditando essas coisas que aconteceram ali, né? Que cena horrorosa deve ter sido. Não tinha luz elétrica naquele tempo, era tudo escuro. O mar agitado, o vento agitado, a barca balançando. Daqui a pouco aparece um homem de branco no meio do... né? Meu Jesus amado. Mas ele acalmou a tempestade. O que ele quis mostrar para os apóstolos? Eu sou Deus. Eu ando sobre as águas. Eu dou ordem para o mar, eu dou ordem para o vento, e eles me obedecem. Vocês estão entendendo? Eu tenho poder sobre o pão, eu tenho poder sobre o meu corpo. Não afunda na água. Na manhã seguinte ele vai pegar e vai dizer que ele é o pão da vida. Ou seja, ele vai transformar o pão no seu corpo. Se ele mostrou que tinha poder divino sobre o pão, tinha poder divino sobre o seu corpo, por que ele não pode colocar o seu corpo no pão, transformar o pão no seu corpo? Vocês estão vendo que beleza? Como Jesus é um professor, pedagogo, que dá para nós as credenciais para a gente poder acreditar. Nós não entendemos, mas ele mostra que quem está falando é Deus. E vejam que eu sou Deus pelos milagres que eu faço. Então, por favor, você que ainda tem alguma dúvida na sua cabeça se Jesus está ou não na Eucaristia, não pense mais nisso. É pela fé. É pela fé. Não é pela ciência, é pela fé. Tudo que Jesus fez, gente, é milagre. Ele foi concebido no seio de Nossa Senhora por milagre. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo, porque não havia um homem na terra capaz de gerar o Filho de Deus. O parto de Jesus foi um parto milagroso, em que a Virgem Maria continuou virgem. Santo Agostinho diz: virgem antes, durante e depois do parto. Tudo que aconteceu na vida de Jesus foi extraordinário, como diz Santo Agostinho, porque ele é excepcional. Para aquele que é excepcional, todas as coisas são extraordinárias, ou seja, todas as coisas são milagrosas. Então não tentemos querer entender. E não é um analfabeto aqui que está falando com vocês, não. Eu fiz doutorado em física no ITA, em ciências aeroespaciais. Fiz tese de doutorado nas estrelas, a influência de um campo magnético numa blast wave, na explosão de uma estrela, com um doutor que era da NASA. Não adianta você querer pela ciência compreender o mistério de Deus, que você não vai compreender nunca. Você tem que entender as credenciais divinas de Deus e se jogar naquilo que Ele fala. São Paulo chama de a obediência da fé. A obediência da fé. Mas tem uma coisa muito importante que também eu quero concluir aqui nessa reflexão. É preciso a gente comungar bem. É preciso receber Jesus na Eucaristia bem. O que é isso? Nenhum de nós é digno de receber o Senhor. Ninguém é digno. Não é? Tanto é que nós rezamos
Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. São Luís de Montfort, aquele santo do tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, ele diz assim: quando você for comungar, peça à Virgem Maria que revista a sua alma com o seu manto perfeito, puro, de virtudes, para que ela receba Jesus na sua alma, assim como ela recebeu Jesus da primeira vez, lá na encarnação do Verbo. Porque nós não somos dignos mesmo. Peça a Maria, venha Maria, a minha alma receber Jesus. Mas a gente tem que ter as disposições necessárias, diz São Luís de Montfort. O que são as disposições necessárias? Não está em pecado mortal. Se você tiver pecado grave na alma, vá se confessar primeiro. Não pode receber o Rei da Glória, o Santo dos Santos, com a alma suja. Não pode. Quando uma visita vai na sua casa, a primeira coisa que você faz é arrumar bem a casa. Então não pode receber Jesus com a alma suja. Seria um sacrilégio. São Paulo diz: muitos estão doentes, porque comungam mal. Ele diz aos Coríntios, não quer dizer que todo mundo que está doente seja porque comunga mal, não é isso. Mas São Paulo fala: tem muita gente no meio de vocês doente, porque recebe o corpo de Cristo indignamente. Às vezes São Paulo diz até para a própria condenação. É um sacrilégio, ou seja, profanação da Eucaristia. Então precisa receber Jesus bem. Santa Teresa d'Ávila dizia assim: é no carinho com que a amada prepara o leito que ela mostra o amor que tem ao seu amado. É o carinho com que você prepara o seu coração que mostra o amor que você tem a Jesus. Que bonito, né? E aí, gente, uma última coisa: viver a ação de graças. O que é ação de graças? É aquele tempo de você ficar com Jesus pelo menos 15 minutos em oração depois que você comunga. Porque muitos de nós, infelizmente, é muito mal criado com Jesus, é muito mal educado com Jesus. Você chama Jesus para sua casa, Jesus vem para sua casa e você vai embora e larga Jesus sozinho, falando sozinho. Você não faz isso com uma visita na sua casa. Nós temos pressa. Parece que o demônio cutuca a gente para não fazer ação de graça. Acaba a missa logo, padre, acaba logo que eu quero ir embora, eu tenho futebol, eu tenho que tomar meu café, eu tenho... Para aí, parece que tem formiga mordendo o nosso corpo depois que a gente comunga. Você sabe que pelo menos durante 10, 15 minutos a hóstia está viva na nossa alma. Ou seja, antes que o organismo consuma o trigo da hóstia, Jesus está aqui, corpo, sangue, alma e divindade. Depois de uns 15 minutos, aí ele fica pela presença do Espírito Santo. Pelo menos 15 minutos. Às vezes o padre tem pressa para terminar a missa, às vezes o padre tem outra missa para celebrar. Fica na igreja. Fica na igreja. É a hora da graça, é o kairós para você. É o momento que Jesus está na sala de visita da sua alma, para dizer para você o que você precisa. E você larga Jesus sozinho na sala e vai embora. Como é que você quer ser abençoado? Gente, nós temos que entender isso. Nós estamos brincando com Jesus na Eucaristia. Eu recebo Jesus no meu coração, eu deixo ele aqui sozinho, não falo com ele, não o louvo, não o bendigo, não peço as graças que eu preciso, não peço pela igreja, não peço pelo Papa, não peço por mim, não peço pelos meus filhos, não peço pelo quem está no purgatório. Eu largo Jesus sozinho e eu vou embora. Tomar meu café rápido, fazer outras coisas na rua, e Jesus fica aqui desolado no meu coração. Jesus fica aqui chorando, dizendo assim: puxa vida, eu vim a esse coração para distribuir tantas graças e a pessoa não quer receber. É duro, né? Não estou fantasiando não, viu, gente? Os santos da igreja que dizem isso. Eu tenho aqui uma citação de muitos santos que não vou ter tempo de ler, mas eu quero ler uma de Santa Teresa d'Ávila. Isso aqui eu vou colocar no meu site amanhã. Quem quiser ver muitas coisas que estão aqui, que não vai dar tempo de eu ler, porque depois que eu preparei isso daqui, Jesus andou falando outras coisas no meu coração,
e muita coisa daqui mudou. Mas Santa Teresa dizia assim, cadê Santa Teresa? São tantos santos que eu coloquei aqui. Não há meio melhor para se chegar à perfeição do que a Eucaristia. Não percamos tão grande oportunidade para negociar com Deus. Ela chama de negociar com Deus. Ele, Jesus, não costuma pagar mal a hospedagem se o recebemos bem. Ele é um hospedeiro da nossa alma, que paga bem, com graças, a hospedagem que nós o oferecemos. Devemos estar na presença de Jesus sacramentado, como os santos estão no céu, diante da essência divina. É pelo preparo do aposento que se conhece o amor de quem acolhe o seu amado. Gente, tem aqui uma série de citações maravilhosas. Quem quiser ler isso aqui amanhã, entre no site Cleófas. Eu vou pedir para colocar lá. E eu quero terminar aqui com um testemunho. Um testemunho de um cardeal famoso dos Estados Unidos, que já morreu. O cardeal chamava-se Fulton Sheen, famosíssimo. Um dia o cardeal Fulton Sheen foi à televisão americana, e um repórter perguntou a ele assim: cardeal, o senhor é famosíssimo, todo mundo quer ler as suas obras, em quem o senhor se baseia? É no Papa? Ele disse: não, eu não me baseio nem no Papa, nem nos bispos, nem nos padres, nem nas religiosas, eu me baseio numa menininha chinesa. E o repórter disse: que história é essa? Ele contou a história. Eu vou ler aqui para vocês um pedacinho. Explicou que quando os comunistas apoderaram-se da China, prenderam um sacerdote em sua própria reitoria, que era perto da igreja. O sacerdote observou, assustado, da janela do seu quarto, como os comunistas invadiram a igreja, dirigiram-se ao santuário, cheio de ódios, profanaram o tabernáculo, pegaram o cálice e atiraram no chão, espalharam as hóstias consagradas. Era um tempo de perseguição à igreja na China comunista. E o sacerdote sabia exatamente quantas hóstias havia no cálice: 32 hóstias. Quando os comunistas retiraram-se, não perceberam que no fundo da igreja havia uma menininha que estava rezando na parte de trás e que viu tudo o que aconteceu. À noite, a pequena voltou à igreja, escapando da guarda que foi colocada na reitoria, ali na paróquia. Entrou na igreja, ali fez 1 hora de adoração, um ato de amor para reparar o ato de ódio dos comunistas. Depois de 1 hora santa, entrou no santuário, ajoelhou-se, inclinando para a frente, com a sua língua recebeu Jesus na Eucaristia, porque naquele tempo não podia pegar Jesus na mão. Então ela, com a língua, a menininha comungou uma hóstia. A pequena continuou regressando todas as noites, fazendo sua hora santa e recebendo Jesus na Eucaristia 32 vezes, 32 dias, comungava com a língua. No último dia, ela fez um barulho, os guardas descobriram e a mataram. E o padre que estava preso ali, não pôde ver, mas que via a igreja, presenciou. O cardeal Fulton Sheen conta essa história, real. E aí ele termina dizendo assim, que este ato de martírio heróico foi presenciado pelo sacerdote, enquanto profundamente abatido, olhava da janela do seu quarto, convertido em prisão. Quando o bispo Fulton Sheen escutou o relato, inspirou-se de tal maneira que prometeu a Deus que faria uma hora santa de oração diante de Jesus sacramentado todos os dias pelo resto da sua vida. Se aquela pequena pôde dar testemunho com sua vida da real e beleza presença do Salvador no Santíssimo Sacramento, então o bispo Fulton Sheen via-se obrigado a fazer a mesma coisa. Seu único desejo desde então seria atrair o mundo ao coração ardente de Jesus no Santíssimo Sacramento. Ele disse que foi a maior lição que ele tomou. Uma menina de 10 anos de idade, que foi mártir para consumir as 32 hóstias que os profanadores comunistas lançaram no chão da igreja, e pagou com a sua vida. Amém. Deus os abençoe.
cançãonovaplay.com. Assine já!